Olá pessoal, tudo bem? Professor James Carvalho com você mais uma vez. E mais uma vez vamos discutir geografia do Brasil. Essa aqui é uma aula bastante especial, é uma aula sobre população. Tentaremos discutir aspectos sobre o crescimento da população mundial e do Brasil e também da distribuição da população. Na verdade, nosso ponto será tentar diferenciar população absoluta de população relativa. Pessoal, quando falamos em população, é importante sabermos que população iremos falar. Existe um conceito, dê uma olhada, população absoluta. Quando eu falo em população absoluta, eu falo em quê? No número total de pessoas, no número total de habitantes que vivem em uma determinada área. Quando uma área, um país, uma cidade, tem uma grande população absoluta, nós dizemos que esse país é populoso. Portanto, populoso refere-se à população absoluta. O Brasil é o quinto país em população absoluta. É o quinto país mais populoso do mundo. O Brasil tem, segundo o censo de 2010-2011, aproximadamente, hoje, 207 milhões de habitantes. Mais populoso que o Brasil, somente a China, com cerca de 1 bilhão e 350 milhões de habitantes, a Índia, com 1 bilhão 230 milhões de habitantes, os Estados Unidos, com 330 milhões de habitantes, e a Indonésia, com 240 milhões de habitantes. Portanto, mais populoso do que o Brasil, somente China, Índia, Estados Unidos e Indonésia. O Brasil é o quinto país mais populoso do mundo. E essa população se divide pelas unidades federativas da seguinte maneira. O estado mais populoso do Brasil é São Paulo, com 40 milhões de habitantes. Seguido do estado de Minas Gerais, com 20 milhões de habitantes. Em terceiro, vem o estado do Rio de Janeiro, com 18 milhões de habitantes. Quarto colocado é o estado da Bahia, com cerca de 15 milhões de habitantes. E o quinto, o Rio Grande do Sul, com 12 milhões de habitantes. Então, os estados mais populosos, isto é, que tem maior população absoluta, são São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Rio Grande do Sul. Isso é populoso. A população mundial, ela cresceu num ritmo bastante desordenado. Tem aqui um gráfico que mostra para você o crescimento da população mundial. Aqui, nesse eixo, está a população em bilhões de habitantes, não é? 0 a 7 bilhões, que é quanto é calculado hoje a população mundial, 7 bilhões de pessoas. Dê uma olhada. Houve uma fase do crescimento da população que vai desde o surgimento do homem da Terra, não é? Até mais ou menos 1850, que é a fase que a gente chama fase do crescimento lento. Até meados do século XIX, a população mundial girava em torno de 500 milhões de habitantes. Até meados do século XIX, menos de 1 bilhão de habitantes. A população só vai chegar a 1 bilhão de habitantes aproximadamente em 1850. Então, em 1850, a população chega a 1 bilhão de habitantes. Quer dizer, demorou só da era cristã, não é? 19 séculos da era cristã, sem contar a pré-história, evidentemente, que para o homem alcançar 1 bilhão de habitantes. 1 bilhão de habitantes até o século XIX, não é? Essa é a fase que a gente chama de fase do crescimento lento. E por quê? Porque a taxa de natalidade, isto é, o número de pessoas que nascem a cada ano, né? Você pega o número total de pessoas que nasceram, multiplica por 1000 e divide pela população absoluta, aí você tem a taxa de natalidade. A taxa de natalidade era muito elevada, mas era elevado também o quê? A taxa de mortalidade. Como assim? Havia muitos nascimentos, mas havia muitos óbitos. Devido ao quê? Ao não domínio da ciência, ao não domínio da medicina. Então, até meados do século XIX, o homem não dominava a ciência, nem tampouco a medicina. E aí você tinha uma alta taxa de mortalidade, fazendo com que a população crescesse num ritmo muito lento. Porém, após, 1850, podemos dizer aí,
com a primeira revolução industrial, com o avanço da ciência, com o avanço da medicina, você vai ter um período que vai de 1850, olha aqui, ó, 1850 a 1940, que a gente chama de fase do crescimento rápido. Isso ocorreu quando? Meados do século XIX até meados do século XX. E ocorreu onde? Nos países que hoje a gente chama de países desenvolvidos. São os países que foram pioneiros no processo de industrialização, dominaram a ciência, erradicaram várias doenças, a medicina avançou. Países como Inglaterra, França, Estados Unidos, Japão, tiveram um crescimento de suas populações nesse momento, na fase do crescimento chamado rápido. Porém, dê uma olhada no que acontece com a população mundial após a Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, a gente tem uma verdadeira explosão demográfica, onde nos países que hoje a gente chama de países subdesenvolvidos, países que após a Segunda Guerra Mundial começam o seu processo de industrialização. Brasil, China, Índia, Nigéria, México, são países que terão um crescimento incrível da população. Chamaremos isso de crescimento acelerado, porque esses países, após a Segunda Guerra Mundial, também dominam a ciência, começam a dominar a ciência, começam a erradicar doenças e você tem um crescimento da população incrível. Isso acontece em países subdesenvolvidos, porque nos chamados países desenvolvidos, hoje chamados países do norte, você tem um desaceleramento do crescimento da população após a segunda metade do século XX. Agora, existe uma outra população que a gente tem que discutir também, que é a chamada população relativa. Relativa ao quê? Relativa à área. O que é a população relativa, então? Número de habitantes por quilômetro quadrado. É sinônimo de densidade demográfica. Quando eu falo em população relativa, eu falo em densidade demográfica. Número de habitantes por quilômetro quadrado. Como é que calcula a densidade demográfica? Densidade demográfica, DD, é igual à população absoluta dividido pela área. Olha a regrinha. Quanto maior a área, menor a densidade demográfica. Quanto menor a área, maior a densidade demográfica. Isso só não vale para dois países no mundo, China e Índia. Quer ver só? Vamos pegar país de grande área aí. O seu, o Brasil. Qual é a densidade demográfica do Brasil? Você pega a população absoluta do Brasil, cerca de 207 milhões de habitantes, e divide pela área, aproximadamente 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Isso vai dar quanto? Cerca de 23 habitantes por quilômetro quadrado. Uma densidade demográfica baixa. Pega os Estados Unidos, 9 milhões de quilômetros quadrados. População absoluta, 330 milhões de habitantes. Vai dar quanto? Cerca de 30 habitantes por quilômetro quadrado. Pega a Rússia, 17 milhões de quilômetros quadrados. É a área da Rússia, o maior país do mundo em área. Pega a população da Rússia, cerca de 150 milhões de habitantes. Isso vai dar quanto? Aproximadamente 13, 12 habitantes por quilômetro quadrado. Então, o Canadá, que é o segundo país do mundo em área, qual a densidade demográfica do Canadá? Apenas 3 habitantes por quilômetro quadrado. Então, a regra diz que quanto maior a área, menor a densidade demográfica. Isso só não vale para dois países, para a China e para a Índia. A China é o terceiro país do mundo em área, com cerca de 9 milhões e meio de quilômetros quadrados, mas tem 1 bilhão e quase 400 milhões de habitantes. Quanto que dá isso aí? Cerca de 150 habitantes por quilômetro quadrado. E a Índia? A Índia tem 250 habitantes por quilômetro quadrado. Então, a regra de quanto maior a área, menor a densidade, só não vale para a China e para a Índia. E o inverso é verdadeiro. Quanto menor for a área, maior a densidade demográfica. Vamos pegar um país de dimensões bem menores que o Brasil, 8 vezes menor que o Brasil. 20 vezes menor que o Brasil, que é o Japão. Cerca de 380 quilômetros quadrados. Isso vai dar quanto? Você pega a população absoluta do Japão, que é cerca de 130 milhões de habitantes, divide por 377 mil quilômetros quadrados, vai dar aproximadamente 380 habitantes por quilômetro quadrado. Então o Japão tem 380 habitantes por quilômetro quadrado. Achou muito? Pega a Coreia. A Coreia tem cerca de 450 habitantes por quilômetro quadrado. Você pega Bangladesh, um país localizado ao sul da Índia, do tamanho de Minas Gerais, tem 1.000 habitantes por quilômetro quadrado. Ora, quanto menor a área, maior a densidade demográfica. Aplique isso no Brasil. Olha como é que está a distribuição da população brasileira aqui. Ó. Dê uma olhadinha aqui. Ó. Quanto mais escura a cor, maior a densidade. Estados do Rio de Janeiro,
e Distrito Federal são os que têm as maiores densidades demográficas do Brasil, mais de 250 habitantes por quilômetro quadrado. São Paulo, 180 habitantes por quilômetro quadrado. Mas peraí, São Paulo tem 40 milhões de habitantes, Rio de Janeiro tem 18 milhões de habitantes. Como que o Rio tem uma densidade maior que São Paulo? Porque ele é menor em área. Menor a área, maior a densidade. Olha outros estados densamente povoados. Espírito Santo, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Cerca de 150 habitantes por quilômetro quadrado. Aí você tem estados relativamente povoados. Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, Bahia e o Ceará. Tem de 50 a 100 habitantes por quilômetro quadrado. Notem que nós temos no Brasil também áreas que são quase vazios demográficos. O Amazonas aqui tem 1 habitante a cada 2 quilômetros quadrados. Isso quer dizer o quê? Que a população do Brasil está concentrada onde? Na parte litorânea do país. O Brasil, então, é um país onde a população é mal distribuída. Ela está concentrada em determinadas áreas. Os motivos? Os motivos a gente vai discutir em aulas seguintes. Por enquanto é só. É isso aí. Tchau!